Programa Fausto Filho na web. Oferecimento CKPenk Assessoria. Aqui você pode. Companhia do Sorvete, mais sabor na sua vida. Image Center Produções e Eventos. Dona Lili Açaí e Kel Bolos. Fala pessoal, mais um Fausto Filho na web. E hoje iremos falar sobre futuro. Quem é o futuro? As nossas crianças. Iremos falar sobre conselho tutelar, conselheiros tutelar. E ninguém melhor do que duas feras aqui. O meu amigo André Torres, mais conhecido como Macaxeira, não é isso, meu amigo? E meu amigo Wellington Araújo. Macaxeira, que é conselheiro tutelar e um monte de função aí que esse cara tem aí para, né, uma bagagem enorme nesse ramo, assim como meu amigo Wellington Araújo também, que é conselheiro tutelar na situação de suplente. Sejam muito bem-vindos, Macaxeira. Manda aí a tua ideia, pessoal. Eu que agradeço, Fausto Filho, a oportunidade de estar aqui. Aproveito a oportunidade para saudar o pessoal que está assistindo esse programa, né? Eu creio que aqui é um mecanismo de escuta bastante importante para a sociedade. Muito obrigado. E aí, Wellington? Agradeço também a oportunidade de estar aqui presente e debatendo esse assunto tão relevante para a sociedade pernambucana. Pois é, meu amigo, você que é lá do Alto São Isabel, o Alto Mandu, aquela área ali, né? Isso. Que a gente conhece muito bem. Como é que tá aquelas crianças lá, meu amigo? Estão sendo cuidadas, mas dá para se fazer sempre um pouquinho mais. Pois é, por isso que é importante ter aí a presença de vocês. E aí, Macaxeira, conta aí como é, né, o que é conselho tutelar. Vamos explicar isso para o público de casa, porque eu acho que talvez tenha gente ainda que não conhece, né? O que é o conselho tutelar? O que é um conselho tutelar? Apesar de existir desde 1990, você faz uma colocação interessante, né? Porque eu sempre digo, que o maior desafio do conselho tutelar é, inclusive, alguns conselheiros tutelares, nós próprios, saber o que significa a real função do conselheiro tutelar. Por que eu digo isso? Porque vez ou outra nos deparamos com alguma situação de desvio de função. Então, assim, a gente tem uma função, um papel primordial, que é esclarecer para a sociedade que nós não somos um órgão de repressão. O Conselho Tutelar, estatutariamente, na sua definição, diz que o Conselho Tutelar é o órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de fazer cumprir os direitos da criança e adolescente previsto na Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Essa definição acho que explana todo o nosso papel, quando diz que é um órgão permanente, porque não é uma política de Estado, não é uma política de governo, perdão, é uma política de Estado, porque é lei. Autônomo, porque nós temos nossa autonomia para nossas decisões, né? O Conselho Tutelar é um órgão que é composto por 5 membros, escolhido pela comunidade local, e toda decisão do Conselho Tutelar tem que ser tomada através de uma ação colegiada, debatida com os 5 conselheiros tutelares. E ela pode ser revista também a qualquer momento, a pedido de quem tem um legítimo interesse, né? Não jurisdicional, porque nós não temos o papel de juiz, né? Nós não podemos fazer a função do Poder Judiciário. Quando encarregado pela sociedade, já diz, né? Nós passamos por todo um sufrágio de escolha para culminar com o exercício da função, e assim nós somos fiscalizados pela sociedade no geral. No caso é a sociedade, mas existe algum órgão que fiscaliza o conselho? Acho que é importante. Quando a gente fala na sociedade no geral, aí a gente coloca, nós somos ligados administrativamente à prefeitura, né? No qual inclusive nós temos um conselho de ética e disciplina, que é o CEDIS. Aí quando eu falo na sociedade no geral, engloba o Ministério Público, engloba a sociedade civil organizada, que são as ONGs, né? Os órgãos governamentais e não governamentais, enfim, todos da sociedade. Pois é, entendi. Meu amigo Wellington, qual a função do conselheiro tutelar, meu amigo, na sua visão? Eu vejo como a gente faz uma justiça administrativa. A gente requisita serviços importantes para a população, como na área de saúde, na área da educação, principalmente a educação, que a gente sempre é requisitado o ano inteiro, não é só no começo do ano, para conseguir vaga em creche, em escola, mediar conflitos, sempre levando em consideração que para a criança é melhor viver na sociedade próximo à sua família e convivência. Estou entendendo.
E aí, Macaxeira, na tua visão, qual é a função, né? O nosso amigo Wellington, ele tem uma visão mais genérica da coisa, mas tem alguma especificidade na tua opinião? Qual é a função do conselheiro, no modo geral? Todas as vezes que houver uma ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente, o Conselho Tutelar deve ser acionado, né? Porque você falar das atribuições do Conselho Tutelar, você tem que ir lá para o artigo 136 e elencar de um por um, né? Mas, em suma, o nosso papel, quando a gente fala de fazer cumprir, a gente age de forma administrativa na requisição dos serviços, né? Eu posso dar um exemplo aqui, como foi citado, a questão de uma matrícula em creche. A mãe chega na escola ou na creche e tenta matricular seu filho e não há vaga disponível na rede pública. Como é um direito que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito à educação, a orientação é procurar o Conselho Tutelar, que por sua vez requisita o serviço. Na negativa do serviço, nós vamos oferecer aos órgãos competentes, no caso, Ministério Público, né, lá na atribuição, comunicar a notícia de fato, que seja, ocasione a ação penal ou administrativa, pela violação do direito da criança e adolescente. Aí a gente caminha para o Ministério Público. Se for o caso de crime, quem investiga crime é a polícia, encaminhamos para a delegacia especializada. E por aí vai, né? Se for na área de saúde, requisita o serviço de saúde. Mas quando é os pais, por exemplo, que não dá esse direito, não, por exemplo, não leva a criança para a escola, entendeu? Vamos dar uma segurada na tua resposta para a gente escutar aí o recadinho dos nossos apoiadores. Fausto Filho, na web. Venho hoje lhe apresentar uma ótima oportunidade de negócios. Para você que quer empreender ou que já é empreendedor e quer ampliar os seus negócios. A Ciamix tem uma ótima proposta de negócio para você com um custo muito baixo. Não é franquia, e sim parceria. Montamos toda a padronização da sua loja, divulgação, sinalização, fachada, freezer, treinamento especializado e todo o suporte. Maiores informações, ligue 97906-5020 ou 3475-3782 e solicite uma visita. Ciamix, mais uma empresa do grupo Companhia do Sorvete. Você que é aposentado, pensionista do INSS, servidor público municipal, estadual ou federal, está precisando de dinheiro? É fácil conseguir com o empréstimo consignado da CK Bank Assessoria. A CK Bank Assessoria é uma empresa com mais de 10 anos no mercado, atuando em parceria com vários bancos. As melhores taxas e aquele atendimento sincero e acolhedor você só encontra na CK Bank Assessoria. Ligue agora 3048-0008 ou 3224-3408 e venha resolver o seu problema. CK Bank Assessoria. Aqui você pode. Você que gosta de tomar aquela cervejinha gelada com aquele petisco de primeira qualidade, venha no Espetinho Legal Prime. Cone de espetinho toda terça e quinta a R$ 5,99 e na quarta a promoção é por conta da cerveja Itaipava, por apenas R$ 4,90. Espetinho Legal Prime, funcionamos de terça a domingo a partir das 17 horas. Você empresário, comerciante, venha ser nosso parceiro. Divulgue aqui seu comércio, produtos e serviços. Entre em contato com a nossa produção. Fausto Filho na web. É isso aí, pessoal. Estamos de volta, né? E a gente estava falando sobre a questão, né, do conselheiro tutelar quando o Estado nega o direito, vamos dizer assim, à criança. Agora, quando é o pai ou a mãe que faz isso, né, meu amigo Elton? Manda lá a tua resposta. Quando é o pai o violador do direito, como é que funciona isso? A maioria dos violadores, realmente, após o Estado, são os próprios pais ou parentes das crianças ou adolescentes. E quando isso acontece, primeiramente a gente apura a denúncia, procura saber o que houve, porque a questão está matriculada, não foi oferecido um serviço de saúde adequado para ela. E aí a gente faz os encaminhamentos necessários, primeiramente para sanar, né, a violação do direito, e tenta fazer com que o pai ou a mãe, ou ambos, né, enxerguem o caminho que devem seguir. Através
desses encaminhamentos. Principalmente quando assim, a gente encontra muito problema quando os pais são separados. Sempre há esse conflito, um quer estudar na escola, outro quer colocar em outra, e aí acaba perdendo o ano letivo. Tem a questão da alienação parental também, que é muito comum, é frequente encontrar, isso é horrível. Né? Que a gente chega até a encaminhar as crianças para um psicólogo por conta desse tipo de situação. Que no caso a alienação parental é quando o pai e a mãe fica teu pai, a mãe diz, teu pai não presta, por causa disso. Quando o genitor fica denegrindo a imagem perante o filho. Tô entendendo. E aí, Macaxeira, isso é bronca, né? Essa questão da alienação parental. Complicado, né? E, inclusive, quando se cita a questão da alienação parental, cada um que acha que tem a razão, né? Tanto o pai quanto a mãe. Então, assim, nós sempre, dentro das nossas atribuições, né? Convidamos ambos para ter uma conversa e tentamos minimizar aquela situação, aconselhamos ambos, mas se não houver algo plausível que se resolva naquele momento, nós infelizmente temos que encaminhar, requisitar serviços, né? Tanto o Ministério Público como orientar, procurar a DPCA. Entendi. Alguns especialistas dizem que a alienação parental não é crime. Caramba, sério. Você for procurar a definição realmente e tal, mas aí há algumas alienações parental que ela traz vexame e constrangimento para a criança ou para o adolescente. E situação de vexame e constrangimento é crime. Então, assim, é algo que é meio dúbio nessa discussão, né? O conceito tutelar a gente intervém, mas também tem que ter ação da polícia e do Ministério Público. Pois é, meu amigo. E no caso da denúncia, né? Quando chega, como é que acontece essa questão da denúncia, pegando já o gancho da questão de Wellington? Existe um mecanismo nacional, que é o Disque Denúncia, o Disque 100. Toda ameaça ou violação do direito contra a criança e adolescente, você deve discar o Disque 100, que ele automaticamente, simultaneamente, ele manda as denúncias para os órgãos competentes. Se for flagrante delito, você liga o 190. Tiver acontecendo naquele momento, é ligar o 190, né? E o Disque Denúncia, a denúncia vai para o Ministério Público, vai para a DPCA, vai para o Conselho Tutelar, né? Vai para o SCRES, que é o serviço onde tem o Serviço Público da Abordagem Social de Rua. Então, assim, quando chega no Conselho Tutelar, qual é o papel do Conselho Tutelar? Requisitar. Eu faço questão de esclarecer isso, Fausto, porque e muitas vezes isso tem gerado um conflito de entendimento. Por quê? Se o Conselho Tutelar recebe uma denúncia e o Conselheiro Tutelar vai em loco averiguar aquela denúncia, não é papel do Conselheiro Tutelar estar fazendo isso. É uma pergunta que eu faço sempre, quando algum colega diz, olha, eu fui averiguar uma denúncia que chegou no Disque 100. Eu disse, sim, você foi lá e constatou o quê? Um exemplo, você chega lá, né? Você está no exercício da função, recebe uma denúncia e você vai no local, numa casa onde existe uma denúncia de exploração sexual ou abuso sexual. Você vai e constata. Você tem que fazer o quê? Denunciar o Ministério Público e chamar a polícia. Então isso quebra o seu vínculo de confiança, de existência sua na comunidade. O Conselho Tutelar não é um órgão de repressão. Quem tem que investigar crime, quem tem que apurar a prática de crime é a polícia, o Ministério Público, não o Conselho Tutelar. Se essa denúncia chegar ao Conselho Tutelar, ele tem que fazer o seu papel, que é requisitar os serviços, não ir lá e executar. Esse fato tem trazido transtornos, não só aqui em Recife, eu falo até porque a gente tem uma larga experiência nessa questão. Eu já trabalho desde 2003 no Conselho Tutelar, passei um tempo fora e voltei, e assim, no diálogo que a gente tem com o pessoal do Brasil afora, os maiores questionamentos que tem é sobre essa questão do Conselheiro Tutelar estar fazendo um papel que não seja o seu real. Por isso que no início eu disse, acho que a maior dificuldade é inclusive nós mesmos entender o que é nosso papel de Conselheiro Tutelar, para não passar para a sociedade que nós somos um órgão de repressão, polícia. Tem lugar, acho que uns 4, 5 anos atrás, eu li uma matéria de um jornal na Paraíba, onde dizia, Conselho Tutelar da cidade tal é tido como bicho-papão.
no município. Por quê? Porque o pessoal estava lá indo fazer toque de recolher, retirando as crianças e adolescentes que estavam na rua após as 22 horas. Entendeu? É o desvio da sua função. E é importante salientar, Macaxeira, eu acredito, que eu acho que tudo que você está falando aí está onde? No Estatuto da Criança e Adolescente. Entendeu? Muito bom. Não tem, acho que não tem mágica a se fazer. É seguir o que está escrito, né? É seguir o que está escrito. A lei existe, cabe a interpretação. O Conselho Tutelar é um órgão colegiado. Outra coisa que eu costumo dizer, se o conselheiro tutelar errar, o conselho no geral erra. Porque se o colegiado funcionar, não há como errar. A não ser que erre os 5. Nesse caso, quando chega uma denúncia no conselho, quando você fala colegiado, é porque tem que passar, tem que ser uma decisão em conjunta com os 5 conselheiros. Toda denúncia. A gente tem que exercitar o colegiado. Conversar entre os 5, bota o estatuto do lado, entendeu? Olha, a lei diz isso. Por isso que eu digo que se o colegiado funcionar, não tem como errar. Não tem como errar. Qual a importância do Conselho Tutelar para a comunidade, enquanto comunidade? Isso faz estreitar a relação, né, do conselheiro com a comunidade, porque diariamente a gente vê quantas crianças e adolescentes são vitimizadas pelo Estado, pela sociedade, pelos parentes, por amigos, no caso do bullying também. Com certeza de extrema importância. De extrema importância, aí cria um vínculo, né? Não só de amizade, mas de competência para tentar sanar as dificuldades que as crianças passam. Pois é, meu amigo Macaxeira. E aí, o que tu acha? Quando o legislador primeiro pensou em criar um órgão, né? Que era para, inclusive, estar saindo daquela prática minorista, do Código de Menores e tal, o Estatuto da Criança e Adolescente. A gente tem que criar um órgão de controle social e que seja voltado para a comunidade. E a composição desse órgão, como será? Aquele morador da comunidade, escolhido pela comunidade local. Porque é importante que cada conselheiro tutelar conheça rua, viela, condomínio, avenida, hospital, escola, os equipamentos públicos que existem, não só na comunidade, mas na região que você atua. E é importante a comunidade estar atenta para isso, inclusive no processo de escolha. Para quando for lá participar, porque é um órgão que é encarregado pela sociedade, mas eu como morador da comunidade eu devo ter, subtende-se que eu tenho um legítimo interesse que pessoas da comunidade componham o Conselho Tutelar. A gente não é só na questão da escolha, é na questão também do controle, de ficar atento na fiscalização da execução de suas tarefas. E como a comunidade pode procurar o Conselho Tutelar? Agora tu vai responder depois do recadinho dos nossos apoiadores aí. Vamos lá, pessoal. Fausto Filho na web. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Venho hoje lhe apresentar uma ótima oportunidade de negócios. Para você que quer empreender ou que já é empreendedor e quer ampliar os seus negócios. A Ciamix tem uma ótima proposta de negócio para você com um custo muito baixo. Não é franquia, e sim parceria. Montamos toda a padronização da sua loja, divulgação, sinalização, fachada, freezer, treinamento especializado e todo o suporte. Maiores informações, ligue 979065020 ou 3475-3782 e solicite uma visita. Ciamix, mais uma empresa do grupo Companhia do Sorvete. Você que é aposentado, pensionista do INSS, servidor público municipal, estadual ou federal, está precisando de dinheiro? É fácil conseguir com o empréstimo consignado da CK Bank Assessoria. A CK Bank Assessoria é uma empresa com mais de 10 anos no mercado, atuando em parceria com vários bancos. As melhores taxas e aquele atendimento sincero e acolhedor você só encontra na CK Bank Assessoria. Ligue agora 3048-0008 ou 3224-3408 e venha resolver o seu problema. CK Bank Assessoria. Aqui você pode. Você que gosta de tomar aquela cervejinha gelada com aquele petisco de primeira qualidade, venha no Espetinho Legal Prime. Cone de espetinho toda terça e quinta a R$ 5,99 e na quarta a promoção é por conta da cerveja Itaipava, por apenas R$ 4,90. Espetinho Legal Prime, funcionamos de terça a domingo a partir das 17 horas.
Você empresário, comerciante, venha ser nosso parceiro. Divulgue aqui seu comércio, produtos e serviços. Entre em contato com a nossa produção. Fausto Filho na web. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o tema Conselho Tutelar. Meu amigo Wellington, conforme a gente já tinha falado do outro bloco, como a comunidade pode procurar o conselheiro tutelar, meu amigo? Fausto, amigo, todo e qualquer membro da sociedade, pais ou responsáveis, a partir do momento que sente-se que a criança tem um direito violado ou sequer ameaçado, pode entrar em contato com o conselheiro através do Disque 100, que foi frisado com Macaxeira, ou ir propriamente na sede do Conselho Tutelar. Aqui em Recife a gente tem 8 conselhos tutelares, no Recife inteiro. Separado nas suas regiões. Tem regime de plantão, trabalha em regime de plantão também, se for à noite a denúncia, como é que pode? A partir das 18 horas já é regime de plantão, até às 7 horas da manhã do outro dia. O plantão funciona 24 horas, o conselho em horário comercial de 8 às 18. A partir disso aí, você vai no plantão, que fica lá na Gervásio Pires. Ah, tá, entendi. Muito bom, meu amigo. Domingo, feriado. Sábado, domingo, feriado, não é isso? E aí, meu amigo Macaxeira, na tua opinião, como funciona essa questão? A gente já vai agora para a parte do processo de escolha. Como funciona o processo de escolha para o conselheiro tutelar? Ele é regido através do Estatuto da Criança e Adolescente, né, mas que remete para o município, que ele é conduzido pelos conselhos municipais, os conselhos municipais em defesa do direito da criança e adolescente, que algumas cidades são chamadas de CMDCAs, e aqui em Recife é conhecido como CONDICA, chamado como CONDICA, e fiscalizado pelo Ministério Público, né? E tem direito a votar todo cidadão que esteja em dia com sua obrigação eleitoral, né? E que seja e vota no local onde exerce a cidadania, de acordo com a votação do TRE, com a lista fornecida pelo TRE. Esse ano, inclusive, nós estamos no ano de processo de escolha. Tivemos o primeiro processo de escolha em data unificada, é importante dizer isso, que é em data unificada, que algumas pessoas dizem processo de escolha unificado. Não, são quase 5 mil, são mais de 5.600 municípios no país, e a previsão em 2015 era o primeiro processo em data unificada no país, que foi no dia, acho que foi 4 de outubro de 2015, não foi isso? Exatamente. Alguns municípios não conseguiram fazer o seu processo naquela data e fizeram depois, né? Tipo São Paulo, acho que Rio de Janeiro, Jaboatão dos Guararapes teve esse imbróglio, né? Inclusive ficou com vício no processo. Aqui em Recife, apesar da dificuldade que teve de acesso, do acesso por parte dos eleitores, mas nós conseguimos concluir o processo de escolha. E vamos agora para o segundo, né? Eu faço algumas ressalvas, Fausto e Wellington, da atual legislação. Você estava fazendo uma pergunta aqui, o Wellington perguntando a ele o horário de funcionamento. Na previsão da lei municipal, existe o horário de funcionamento do Conselho, tanto na lei municipal como no regimento interno, que, diga-se de passagem, é um regimento que funciona desde 2003, e no regimento ele fala inclusive na existência de apenas 6 conselhos. Nós temos hoje 8 conselhos e esse regimento está caduco, mas em nenhum momento ele fala da carga horária do conselheiro tutelar. Recentemente houve uma audiência pública na Câmara do Recife, porque em 2014 foi aprovada a lei municipal, algumas exigências, né? Que isso é um debate que a gente podia marcar especificamente, porque é algo bem mais amplo para se discutir. E dentre as exigências tinha lá a exigência do nível do terceiro grau completo. Não falo mais nível superior, não, porque Rafael Reis disse que não é para falar nível superior, não. Eu faço o maior exercício para dizer isso, terceiro grau completo. Então, assim, um vereador da cidade do Recife propôs uma audiência pública apenas para debater esse tópico da lei, né, esse inciso da lei, e disse
que ia defender que retirasse a exigência do terceiro grau. E assim foi feito. Eu fui contra. Algumas pessoas dizem, Macaxeira, mas tu defende uma sociedade elitista, tu defende isso, aquilo, não sei o que, tal, tal. Não, a questão não é apenas, entre aspas, apenas retirar o nível de escolaridade, não. Porque tinha um debate bem mais amplo para ser feito em relação à alteração da lei. Inclusive fizeram uma audiência sem discutir com os conselheiros tutelares previamente. Como é que eu vou discutir uma melhoria, uma alteração da lei para uma função ou para uma categoria, sem sequer escutar a categoria? Eu já tenho minha opinião formada e quando terminou não teve nenhum encaminhamento dessa audiência, disse apenas, eu vou defender a retirada. E assim foi feito. Retiraram. Mas tem alguns questionamentos. Pra você ter ideia, nós passamos um questionário com uns 40 conselheiros tutelares e dos 40 conselheiros, acho que 33 foram a favor da manutenção da legislação, né? Ou seja, foram a favor da questão da manutenção do terceiro grau. E diga-se de passagem, mesmo alguns que não tinham mais no questionário, né, que era um instrumento que nós usamos de controle interno nosso, para a gente ter um baliza assim, ó, o debate vai ser balizado por essa aqui, eram 6 questões, 5 perguntas e uma aberta, para você escrever. Então, assim, dos 40, 37 eram a favor. E em nenhum momento nós fomos ouvidos por parte nem da gestão municipal, nem da Câmara dos Vereadores. Isso é um ponto. Outra questão, como eu falei, tem uma tal de dedicação exclusiva. Da forma que a lei municipal está, ela diz assim que o conselheiro tutelar fica proibido de exercer outra atividade de qualquer natureza, cumulativamente com o cargo de conselheiro tutelar, com a função de conselheiro tutelar. Quando ele fala de outra atividade de qualquer natureza, aí eu digo, olha, a atividade física é uma atividade, a atividade pedagógica é uma atividade, a atividade religiosa é uma atividade. Não, mas o legislador pensou não ter outro vínculo empregatício. Então ele deveria colocar lá. Deixar então, amarrado, assim, né? Deixar amarrado. Então nós perdemos uma oportunidade. A Câmara Municipal do Recife, o Poder Executivo, perdeu a oportunidade de a gente fazer um debate bem mais amplo, né? Um debate bem mais sensato, né? Colocando lá essa questão da exclusividade, para a gente discutir melhor que tal exclusividade é essa, da questão da carga horária de conselhos tutelares, dos conselheiros tutelares, da alteração do regimento interno dos conselheiros tutelares, do Conselho Tutelar, que a gente funciona desde 2003, e com outras coisas mais, que a gente tinha propriedade para propor um debate, a alteração. Muito bom, meu amigo, muito bom mesmo. Infelizmente a gente está chegando aí ao fim dessa conversa aí, desse nível de conhecimento com relação a esse assunto. É uma pena, não é isso? E fica aí a reflexão para a comunidade, para as pessoas de modo geral que estão ouvindo aí, que estão vendo esse programa, né, que cuidem das suas crianças, qualquer violação aos direitos da criança, é isso, Wellington? Procurar o conselheiro tutelar, né, que vai ter a sua informação, garantir o sigilo, não é isso, Macaxeira? E não deixar que nada de ruim. Sigilo da informação é importante. Primordial. Pois é. Importante, importantíssimo. É primordial e de forma tem que ser mantido de toda forma. Verdade. Inclusive porque se essa informação vaza, você não só desprotege aquela criança, como as crianças da comunidade do modo geral. Porque quem é que vai querer denunciar? Inclusive o né? Sabendo tutelar, que pode. Então, inclusive o conselheiro tutelar, porque depois do agente de saúde, o conselheiro tutelar é o mais próximo que tem da comunidade. Verdade. Então, a gente tem que ter uma relação de confiança, confiabilidade com todo mundo. Né? Muito bom, pois é. Muito obrigado a todo mundo, a Image Center, aos nossos apoiadores. Venha ser um apoiador aí do Fausto Filho na web, beleza? Muito obrigado a todos e curte e compartilha aí, curte a página, vai lá no sinal de joinha, ó, e compartilha bem muito aí esse programa, essa postagem, para que várias outras pessoas possam ter essas informações que são preciosas aí para o nosso futuro aí, que são as crianças, beleza? Um abraço para todo mundo e Fausto Filho na web.